começar mais uma aula, mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo com as principais funções que a gente tem na interação com arquivos externos utilizando o Python. Então, arquivo TXT, CSV, arquivos zipados e arquivos PDF vai ser o que você vai assistir nessa aula. Os arquivos Excel eu deixei fora dessa aula porque eles são um pouco mais complexos, então a gente não vai ver muito nessa aula. Mas se você quiser, se você tem interesse em arquivos Excel, o Python Pro é o meu programa pago, do qual eu ensino você do zero ao avançado no Python, e lá dentro a gente tem diversas aulas sobre a interação com Excel, por exemplo. Fora as aulas que a gente vai ver aqui, tudo isso a gente tem lá dentro. Então, para começar, a gente vai ver o arquivo TXT. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e vamos lá. Bom, o arquivo TXT ele é o arquivo padrão do bloco de notas, então ele é extremamente simples, você não tem muitas funções para trabalhar com ele porque ele só escreve textos. Então a gente vai colocar aqui um input, a gente vai colocar um input de nome, e esse input de nome a gente vai perguntar para o nosso usuário qual é o seu nome, por exemplo. A gente pode colocar uma função .strip aqui, para ele limpar. Então, para você que não sabe, a função .strip, ela tira espaços em brancos desnecessários, tá? Então, se ele colocar um espaço em branco antes ou depois do nome dele, a strip vai tirar. E aí, aqui a gente já vai na primeira função. A função que a gente vai ver aqui é a função withOpen. Essa função withOpen, ela é dos arquivos TXT, eu estou usando como arquivo TXT, mas ela não é obrigatoriamente do TXT, você pode usar ela em qualquer arquivo externo, porque ela é uma função para abrir um arquivo externo, não exclusivamente do TXT, mas todo arquivo externo ela é capaz de abrir. Então a gente coloca aqui withOpen, aqui dentro da withOpen a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer abrir, então vai ser nomes.txt, que é o que eu coloquei aqui, então vocês podem ver que o meu arquivo TXT está aqui. Ele está em branco porque a gente vai escrever nele através do Python, eu vou deixar ele aqui de lado para a gente conseguir trabalhar com os dois ao mesmo tempo, mas você precisa colocar exatamente o mesmo nome e no meu caso eu estou colocando apenas nome.txt porque ele já está na mesma pasta. Então se o arquivo Python e o arquivo externo estiver na mesma pasta, aí você coloca só o nome. Se eles estiverem em pastas diferentes, você tem que passar o caminho dele. Então a pasta não está na pasta downloads, então é a pasta downloads, arquivos txt, nomes.txt, por exemplo. Então você tem que passar o caminho completo. Aqui, depois de nomes.txt, você vai colocar um parâmetro. No caso aqui, o parâmetro eu vou colocar o w. E a gente vai colocar aqui sFile. Esse sFile é basicamente a gente está transformando nomes.txt na variável file. Então, quando você for chamar ela, é só chamar file que ele já entende. É, teoricamente, a mesma coisa de você fazer isso aqui. Nomes.txt igual a file. É a mesma ideia, só que você não consegue fazer isso, então a gente usa a função ifOpen para transformar, tá? Aqui a gente já transformou, a gente vai colocar file.write, a função write seria a função para escrever, e aqui dentro a gente vai colocar como se fosse um printzinho. Então vai colocar o f, entre parênteses, nome. Na verdade não é entre parênteses, é entre chaves nesse caso, porque é uma variável, então é a variável nome que ele vai colocar aqui em cima, e a gente vai deixar dessa maneira. E aí se você rodar isso aqui, se a gente for para o terminal aqui e colocar python txt.py, ele vai rodar da maneira que a gente quer. Ele vai perguntar o nome, eu vou colocar Léo, e ele vai adicionar ali no meu txt. Só que existe algum problema. Se eu for escrever outro nome, por exemplo, for colocar aqui Pedro, ele vai ficar reescrevendo. Por quê? Por causa do nosso parâmetro w. Esse parâmetro w ele é um parâmetro de escrever, de write. Então, ele vai ficar reescrevendo o nome. Então, a gente precisa de um parâmetro para ele ir adicionando nomes. E o parâmetro que a gente tem é o parâmetro a, que geralmente é aquela função append, que é a função de adição. Então, aqui eu já tenho o nome Pedro. Se eu vir aqui e chamar de novo, colocar o nome Léo, ele vai adicionar. Só que, como sempre, a gente resolve um problema, surge um problema novo. Então, a gente colocou os nomes aqui, mas os nomes estão grudados, como se fossem tudo uma palavra só. Como que a gente resolve isso? Você vem aqui no seu write e coloca _n. _n é uma função que vai fazer ele quebrar a linha. Então, se você apagar isso aqui e colocar um nome novo, por exemplo, então eu vou salvar aqui, vou rodar minha aula, vou colocar aqui Léo, ele vai escrever, e aí quando eu for colocar o segundo, ele vai colocar na linha de baixo, porque ele quebrou a linha, certo? Se você for escrever um arquivo mais complexo, como por exemplo uma frase, isso não tem tanto problema, porque se eu for colocar aqui, olá, meu nome é Léo.
não vai ter tanto problema, porque você já está colocando os espaços aqui no seu texto, tá? Aqui ele colocou dessa maneira porque quando você escreve um TXT com o Python, ele não lida muito bem com acentos, tá? Então, porque ele é configurado inicialmente em inglês e o inglês não tem acentos. Então, dá esses probleminhas que aí você vai ter que vir aqui e consertar manualmente, tá? Porque o arquivo TXT ele aceita, mas na transferência de Python para TXT ele dá esse problema. Então, quando você escreve dessa maneira, você já está colocando os espaços, as vírgulas, então você não precisa quebrar a linha. Então você só vai quebrar a linha quando você for colocar alguma coisa nova por um prompt novo, tá? O prompt é quando você escreve aqui no terminal. Então, basicamente, esse é o resumão sobre o TXT. Você vai usar mais essa função de write. Você tem a função read também, que é para ler o TXT, mas na maioria das ocasiões, como o TXT é muito simples, você vai abrir, ler você mesmo, e aí você vai escrever através do Python, certo? Agora, o próximo arquivo que a gente vê vai ser o arquivo CSV. Então, eu vou deixar aqui meu arquivo CSV do lado também. E como vocês podem ver, eu já deixei meio estruturado aqui para vocês verem. Então, o que é um arquivo CSV? CSV significa Comma Separated Values. Isso significa que a vírgula, que é coma em inglês, separa os valores. Então, sempre que você vê um arquivo CSV, ele vai estar separado por vírgula. Então, você vai ter dois ou mais valores sempre separados por uma vírgula. Então, aqui, nome, vírgula, idade, vírgula, profissão. E essa estrutura que eu criei aqui é para escrever um arquivo TXT ou ler um arquivo CSV. No caso, eu falei TXT, mas é CSV. Falei errado. Então aqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vai importar CSV, que seria a biblioteca CSV. Então, é uma biblioteca que facilita essa parte da manipulação. Aqui na função escrever CSV, a gente vai colocar uma variável dados com algumas informações, em forma de lista ou dicionário, não tem problema. Coloquei aqui os três parâmetros, nome, idade e profissão. Coloquei nome, idade e profissão de 3 pessoas diferentes. Aqui embaixo, a função ifOpen, como eu disse, é uma função meio que geral da interação com arquivos externos. Você vai colocar o nome. Aqui a gente vai colocar o parâmetro write, porque a gente não vai adicionar, porque como já está tudo aqui, ele já está estruturado. Então a gente só precisa escrever, a gente não precisa ficar adicionando. Aí a gente vai colocar aqui esse parâmetro, que é o parâmetro newline. Então esse parâmetro ele funciona como a quebra de linha, como se fosse o contra N, é uma maneira diferente de fazer. As arquivo, então para a gente transformar em uma variável. Aqui a gente vai chamar a variável escritor e colocar CSV Writer, que é a mesma função que a gente usou para escrever no arquivo TXT, mas adaptado para os arquivos CSV. Então a gente chamou a biblioteca CSV e dentro dela a gente pegou a função Writer, colocou a variável arquivo CSV, colocou um for linha em dados, então para cada linha em dados a gente vai escrever. Então essa estrutura aqui, write row, é uma função para escrever linha, em tradução literal, escrever linha. Então esse laço for aqui é para ele escrever linha a linha, certo? Ele não vai escrever tudo numa linha só. Se você não colocar essa estrutura, ele vai colocar tudo numa linha só. Isso não é interessante. Então você coloca essa estrutura para ele escrever linha a linha, tá? E aqui um print simples para dizer que os arquivos foram escritos com sucesso, tá? E na linha de baixo aqui eu coloquei uma outra opção que é para ler CSV, que é a função reader. Mas a função reader a gente não consegue ver muitos resultados na prática porque é só o Python lendo. Então, a única coisa que você pode colocar é um print. Então, o Python leu com sucesso, entendeu? Você consegue fazer algo mais complexo, tá? Mas aí é uma coisa que eu não vou mostrar aqui. Mas você consegue ler e tomar atitudes mais complexas, mas por aqui eu só vou mostrar esse básico de ler e escrever. Então, se a gente vir aqui em cima, por exemplo, e rodar essa aula, ele vai vir e vai escrever aqui do lado pra gente da mesma maneira que a gente fez com os arquivos TXT. Então, basicamente, essa é a estrutura para construir um arquivo CSV, a leitura e a escrita dos arquivos CSV utilizando o Python, tá? Próximo que a gente vai ver aqui vai ser os arquivos zipados. Então, como zipar um arquivo e como desempacotar um arquivo. Dá para fazer isso no Python também. Então, primeira coisa, importa a biblioteca zipfile. Essa biblioteca ela já vem por padrão no Python, você não precisa instalar ela e é só você importar. Aqui a gente vai colocar uma função qualquer, vou colocar aqui para criar um arquivo zipado. Coloquei aqui with zipfile e aqui você tem que tomar cuidado. Parece que eu estou chamando a mesma função duas vezes, mas eu não estou, tá? Aqui é a biblioteca, zipfile, tudo em minúsculo, e aqui é a função. Então a gente está chamando aqui uma zipfile, só que o Z e o F estão maiúsculos, então você tem que prestar atenção nisso, tá? Aqui, arquivo zip, que é uma função, na verdade não é uma função, é uma pasta, certo? Mas aqui eu não criei essa pasta, esse código aqui a gente não vai rodar porque ele é um pouco mais complexo e pesado, tá? Mais uma questão de peso.
ele vai rodar perfeitamente, mas ele é mais pesado, então ficaria muito longo aqui no vídeo. E aqui a função W, que seria o parâmetro de escrever. As arquivos zip, a gente chama aqui arquivo zip write, então ele vai zipar os arquivos dados CSV e nome txt, que são os arquivos que a gente colocou aqui. Coloca um print aqui para dizer que deu tudo certo. E aqui a gente criou uma função oposta, então uma função para extrair um arquivo zipado. Então, o if, sempre com a função if, no caso aqui a gente poderia usar o if open, mas a gente está usando de uma maneira mais específica para os arquivos zipados, tá? Porque o if open com os arquivos zipados nem sempre vai dar certo, porque o arquivo zipado ele tem aquela questão de ser um pouco mais complexo de abrir. Geralmente é para impedir essa abertura automática, tá? A gente coloca aqui o if zip file duas vezes com as estruturas que eu falei. Arquivo zip, então a gente vai colocar o parâmetro R agora, que seria o parâmetro de read, que é o parâmetro para ler, e a gente coloca aqui. Então ele vai ler, essa é uma das funções da leitura, tá? Como eu disse nas funções de CSV, essa é uma das funções da leitura. Ele vai ler o arquivo e depois ele vai extrair. Então, as arquivo zip como variável, chama a função structal, que é uma função que a gente tem na zip file, e passa aqui dentro a pasta que você quer extrair como parâmetro. Passou, ele vai fazer a extração, você printa o arquivo zip foi extraído. Coloca aqui embaixo para rodar essas funções e já está tudo certo, você aprendeu a empacotar e desempacotar arquivos zipados. E por último, o que a gente vai ver aqui é o PDF, tá? Para trabalhar com PDF, você vai precisar dessa biblioteca PyPDF2, ela é uma biblioteca que não vem por padrão, então para você usar você vai ter que instalar ela. Para você que não sabe instalar uma biblioteca, você vai vir aqui no seu terminal e vai colocar pip install pypdf2. E você vai dar um enter e ele vai instalar essa biblioteca para você. Ela é extremamente leve, então ela é extremamente rápida de ser instalada. Eu deixei a minha instalada para ganhar um pouquinho mais de tempo, tá? Depois de instalada, você constrói as suas funções. Então eu coloquei uma função aqui para ler o PDF, que geralmente é o padrão que a gente vai fazer. E você começa aqui, with open exemplo PDF, tá? Então a gente vai usar a função if open de novo. Aqui é a função para ler, arquivo PDF. A gente chama aqui uma variável leitor para ser a variável que está lendo o seu PDF. Aqui a gente colocou a função pyPDF, que seria a biblioteca, e chamou aqui PDF File Reader, que é uma função para ler arquivos PDF, e você coloca a variável como parâmetro. Aqui na variável número de páginas, a gente vai usar a função numPages, que a gente tem dentro dessa biblioteca, para ler quantas páginas tem o nosso PDF. Então, para manipular de uma maneira mais fácil, baseado no número de páginas. Coloquei um print simples aqui para ele retornar para a gente quantas páginas tem o meu PDF. Então, vamos supor que você recebe um PDF e você não sabe quantas páginas tem. Você roda ele nesse código rapidinho e ele já te retorna quantas páginas tem o seu arquivo PDF. E aqui a gente colocou um laço for que vai trabalhar da seguinte maneira. A primeira linha ele vai pegar aqui, ó, para cada página, ou no caso o número de páginas, então para cada página que a gente tem no número total de páginas, ele vai fazer o seguinte. A variável página vai fazer um getPage, então ele vai pegar uma página específica, geralmente para retornar para você. Então, quero retornar a página 10. Essa vai ser para você, tá? E o texto aqui, página.extractText, você vai retornar um texto escrito. Então, essa estrutura, o que ela vai fazer? Você quer saber o texto da página 10. A função getPage ela vai pegar a página 10 para você e a variável texto, que é extractText, ela vai retornar para você o que está escrito naquela página. E aqui o print a gente colocou nessa estrutura que é uma estrutura para retornar formatado, tá? Para não retornar tudo grudado de uma maneira que a gente não quer, você coloca essa estrutura aqui para retornar de uma maneira que você queira. E aqui embaixo uma função simples para você criar um PDF, caso você queira criar um. Então a gente colocou aqui uma variável qualquer, a gente chama de escritor, coloca as funções para file writer agora, para escrever alguma coisa. Coloca aqui, esse texto é um texto que a gente vai criar, então ele vai criar um PDF e vai escrever esse texto na primeira página, pode ser algo mais complexo, mas no geral aqui vai ser bem simples. Na página PDF aqui a gente vai usar essa função para criar uma página de texto, então a gente vai usar esse texto aqui, que é o que a gente escreveu como parâmetro, e a gente vai colocar uma função addPage para ele adicionar uma página nova e escrever o que a gente pediu. Na função ifOpen aqui a gente vai usar para abrir esse PDF, então a gente vai usar a função write para escrever. Esse Bzinho é write binary e read binary, tá? Então é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas no geral é para ler e escrever. A gente vai usar ela para escrever a variável novo PDF, certo?
Então, basicamente é assim que funciona. Aqui um print final para dizer que deu tudo certo. E é basicamente assim que funciona. E essas foram as principais interações com arquivos externos que a gente tem no Python. Obviamente tem bem mais, é muito mais complexo do que isso, mas eu trouxe as funções mais básicas de ler, escrever e fazer algumas pequenas manipulações com arquivos externos no Python. Então, por essa aula é só isso. Fico por aqui e até a próxima.